Bem-vindos, amigos e amigas internautas a mais um programa Direto e Reto. Participe do nosso programa pelo telefone e WhatsApp de número 974 14 40 44. Neste ambiente de pandemia que já supera um ano com certeza, nós reconhecemos e damos o nome a esse ambiente de Covid-19 àqueles heróis e trabalhadores de linha de frente. Mas não menos herói, não menos trabalhador, e também da área de saúde estão aqueles encarregados pela porção administrativa. Logística para a vacina chegar até o seu braço, armazenamento, disponibilidade de vacina, contratação de profissionais da área médica, um outro universo emparado pelo Covid, pelo ambiente, pela doença, pela fatalidade, pela peste Covid-19. Um desses homens recebo hoje em nossos estúdios. É o nosso secretário de Saúde, Dr. Danilo Carvalho de Oliveira. Seja muito bem-vindo, Dr. Danilo. Tarefa árdua. Hoje eu vou inverter em razão exclusivamente da sua presença e já vou pedir, porque é de extremo interesse aos nossos internautas, dados estatísticos do nosso município. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, meu querido, boa tarde a todos os internautas e ouvintes. Como você disse, de longe estamos vivendo o maior problema de saúde pública do mundo nos últimos 100 anos. Indiscutivelmente é uma doença que tem ceifado milhares de vidas no país e que se comporta de uma forma muito diferente em cada organismo. Sabemos que existe uma predileção à mortalidade maior para idosos e pessoas com comorbidades, mas que ela tem um padrão variável realmente, como eu já disse, em cada organismo. Quero te dizer que existe a nossa maior esperança é a vacinação e hoje é motivo de orgulho eu ser secretário de saúde da cidade de Americana, onde na região metropolitana de Campinas nós somos o maior percentual de aplicação de doses D1. Isso está no site Vacivida, claro que isso muda diariamente, mas a nossa cobertura vacinal, só para você ter uma noção, pensando na população vacinável, que é acima de 18 anos, nós estamos com aproximadamente 77% de cobertura e pensando no ciclo de imunização D1 e D2, nós estamos com aproximadamente 29% da população imunizada. Queria agradecer demais a todos os meus colaboradores que não têm medido esforços de segunda a sábado. A vacinação em Americana, feriado, sábado a gente está intensificando. Agradecer para além dos meus colaboradores, os parceiros que nós fizemos, Unisal, FAM, Colégio Visão, Unimed, São Francisco, que tem nos proporcionado essa capilaridade. Só para você ter uma noção de antemão, eu já estou te dando aqui informação privilegiada. Amanhã nós vamos receber aproximadamente 5.500 doses para vacinar as pessoas a partir de 28 anos. Como nós já estamos vacinando essas pessoas desde sexta-feira da semana passada, de sábado, então a partir de sexta-feira a Americana antecipa a vacinação para as pessoas que têm 26 anos ou mais. Então nós estamos acima da média do estado em relação à vacinação. Isso é motivo de muito orgulho, motivo qual que eu agradeço também, além de toda a minha estrutura, de toda a minha rede, o apoio do prefeito que não tem medido esforços para que a vacinação chegue a cada um dos nossos munícipes. Então, só tenho a agradecer nessa perspectiva. Acho que, na perspectiva de mortalidade, graças a Deus, infelizmente a gente tem mortalidade, como todos os municípios, mas a taxa de mortalidade americana é em torno de 3,09%. A média do estado de São Paulo é 3,9%, então a gente está abaixo da média do estado. Então, quero dizer que com todas as dificuldades, que são muitas, ser gestor numa pandemia, num cenário de crise, onde chegou o momento de se faltar recursos humanos, de faltar em vários municípios insumos, a gente se manter firme. Em nenhum momento, nenhum americanense foi desassistido. Em nenhum momento, nenhum americanense precisou se colocar numa ambulância para ir ser atendido em outro município, porque até o momento nós temos dado conta do recado.
com esforço árduo, esforço de todos que estão desde a ponta a, como você disse, o administrativo, que está nos bastidores, trabalhando de forma intensa. Você não tem noção de quantas noites a gente tem trabalhado, porque olha só, a vacina, como eu acabei de falar, só um exemplo rápido, a vacina chega amanhã, certo? Eu já estou preparando a logística para que eu receba amanhã, mas que na sexta-feira ela já seja distribuída. Então, eu recebi a notícia hoje, o planejamento já vai ser feito hoje, para na sexta-feira a distribuição. Então, o tempo de planejar, ele é muito curto. Então, é uma missão árdua, mas com o apoio de toda essa rede que eu acabei de falar, a gente está conseguindo vencer este momento que é de dificuldade. Eu queria dizer a todos os nossos ouvintes que, embora, graças a Deus, os números tenham caído, tanto de mortalidade, como de ocupação, como número de casos, não dá para ter a sensação que superamos a Covid. Não. Prova disso é que nós estamos aqui de máscara. Se possível, mantenha o distanciamento social, use álcool gel, porque a gente só vai ter uma tranquilidade quando a gente tiver uma nossa população totalmente imunizada. E é o que a gente está caminhando para que isso aconteça. Isso seria um panorama geral da Covid no município. Esse é o nosso retrato do ambiente de Covid. Amigos internautas, como bem dito pelo secretário, é uma exigência de saúde, não podendo lavar as mãos com frequência, álcool em gel 70%, uso obrigatório de máscara. Aliás, os americanos que haviam liberado as máscaras ontem retrocederam novamente, pediram para usar as máscaras em ambientes fechados, porque estudos mais recentes apontam, é um indício de que você pode estar e deve estar vacinado, contudo não impede a transmissibilidade à vacina. Eu estou falando da vacina. Então, usem a máscara em ambiente fechado principalmente, ventilação, higiene das mãos, como eu já falei, é um assunto muito delicado por algumas razões que já abordamos. Não aglomerem, não é? Não fiquem juntinhos nesse frio que acaba de chegar, que promete ser intenso. Esses cuidados, além da vacina, são essenciais. A sua e a nossa saúde. Você não está pensando só em você, você está pensando em mim também. Doutor, vamos falar direto e reto sobre uma coisa que incomoda muito, mas nós respeitamos. Essa negação à vacina, qual a origem e o quanto ela pesa a desfavor da vacinação? Olha, você me falou uma coisa que realmente você disse você disse a palavra-chave. Isso é um incômodo para todos nós gestores, porque infelizmente a gente hoje existe um grupo, não só aqui, mas em todos os municípios, algumas pessoas que querem escolher vacina. E o governo do estado, o Ministério da Saúde tem sido enfático: vacina boa é vacina no braço. Todas as vacinas que estão hoje no nosso Senado Nacional, elas têm aprovação da Anvisa, elas têm eficácia comprovada, e eu queria te explicar que vacina ela é uma estratégia populacional. De nada adianta eu ter 25% da população imunizada com uma vacina que seja 99% de eficácia. Eu tenho que ter, o máximo, acima de 90%, se possível 100% da população imunizada com uma vacina que seja aprovada por Anvisa. O estudo de Serrana mostrou claramente, Serrana foi o estudo piloto, da Coronavac, que mostrou que com 75% da população imunizada nos 2 ciclos, eles conseguiram frear o coronavírus. O Chile está mostrando também outro estudo. Então eu quero te dizer o seguinte, para a nossa população americanense que está nos assistindo, que está nos ouvindo, vacinem-se. Todas as vacinas que estão aprovadas pela Anvisa são seguras, são eficazes, e só com nossa população totalmente imunizada, quando eu digo totalmente imunizada, atentar-se a D1 e voltar para tomar a D2, ou seja, ciclo completo, a gente consegue frear este vírus que tem causado tanta tristeza e transtorno para o mundo inteiro. Doutor Danilo, eu vejo aqui o agente da saúde, eu vejo aqui o administrador, e não posso deixar de ver, porque a origem do nosso programa, o político, de uma certa maneira tangencia aí a política. Eu volto para a espinha dorsal da minha pergunta, que eu gostaria que o senhor abordasse por esse aspecto político. A negação.
pelo dirigente ou pelo o governo principal que está distribuindo as vacinas? Infelizmente, é público e notório, isso não é você que diz, que existe uma falta de alinhamento entre governo federal e governo estadual. Isso é péssimo, que nos deixa o município numa trincheira. Por quê? Porque eu sigo a diretriz americana, todos os demais municípios, do Ministério da Saúde, mas também seguimos a diretriz do governo do estado. E aí o que acontece? Infelizmente, existiu essa questão de polarização, vacina A em detrimento da vacina B, e como você sabe, a questão política às vezes implica fazer com que algumas pessoas tomem aquilo para si como a verdade absoluta e às vezes, meu candidato A diz que a vacina A é a melhor, então eu te tomo a B como a vacina ruim e gera esse certo negacionismo. Mas eu acho que eu, enquanto gestor público, tenho o dever de informar, de orientar, de alertar a nossa população que, independente de questão política, partido político, vacine-se, porque nós só conseguiremos sair desta situação com nossa população totalmente imunizada. Então, nessa perspectiva, é um apelo que eu, enquanto secretário de saúde, faço a toda a nossa população. Vamos atender o apelo que é o apelo do mundo, é o apelo de uma nação, que ainda estou procurando. No nosso caso, mas é uma opinião que raramente eu dou, eu procuro a nação brasileira. Doutor Danilo, ainda, e é inevitável, sobre esse ambiente de Covid-19, eu fiz questão que o senhor desse para a ideia, não a ideia, é uma ideia do trauma do Covid, ou da Covid, como falam, mas eu queria saber agora da porção homem, da porção médica, né, do agente de saúde. Vamos deixar os números. O que a gente pensa, o que a gente diz para aquela família que teve mais de um pai ou de uma mãe mortas pela peste? Olha, é uma pergunta difícil, porque quem já pôde adentrar no ambiente Covid, eu já, como secretário, já fui algumas vezes na UTI, é um semblante de muita dor, de muito desafio, são pacientes críticos, como eu te disse, pacientes que têm um comportamento diferente, que acomete, a princípio existia aquele paradigma só idosos, comorbidades, agora a gente vê pacientes com idades mais rebaixadas que estão falecendo. E para quem perdeu a família, é dizer que todos nós, desde o secretário de saúde a todo mundo que conviveu ali com aquela situação, a gente fica literalmente sensibilizado com tamanha perca e dizer que tudo que foi possível na perspectiva pública, privada, porque está morrendo gente em todos os segmentos, né? Saibam que isso foi feito por os nossos profissionais, tanto da saúde pública como da Secretaria de Saúde, e o sentimento é de solidariedade. Eu não poderia ter outra palavra em relação às pessoas que perderam seus entes queridos numa coisa que eu acho que ninguém imaginou viver. Você pensou em viver uma situação onde você estaria me entrevistando, nós estaríamos de máscara e nessa condição, isso parecia coisa de filme, né? Que nunca viríamos a ver na vida assim real. Então é uma coisa que era inimaginável até. Inimaginável. Eu estou colocando em caixa alta, nesse primeiro momento do nosso bate-papo, o combate, né? Não poderia ser diferente ao Covid. Em cidades com conurbação, ou seja, muito próximas uma das outras, os limites, os bairros, etc. e tal, existe comunicação entre nossas cidades da região, Campinas, Santa Bárbara, Nova Odessa, Hortolândia, Limeira e por aí afora? Existe, a gente tem, para além de... Existe uma comissão interna regional chamada CIR, que é o momento em que nós, secretários de saúde, nós nos reunimos, inclusive para debater todas essas questões. E para mais que isso, nas últimas semanas, principalmente em junho, quando teve aquele pico, que eu não sei se eu te digo que ali foi uma continuação da segunda onda, foi um pico da terceira onda, quase, a gente formou um fórum de saúde composto por todos os hospitais de Americana, de Santa Bárbara, inclusive com a Secretaria de Saúde Americana e Santa Bárbara, entendendo que numa dinâmica que a doença ela se dá através da dinâmica social, as ações elas têm que ser, não adianta só Americana ou só Santa Bárbara isoladamente ou só Nova Odessa fazer
o isolamento social, seguir os protocolos sanitários. Como você diz, as cidades estão todas coladas. Então a gente tenta trabalhar, toda a RMC trabalhando, falando a mesma língua, numa perspectiva de ter ações de combate mais efetivas. Doutor Danilo, nós temos aqui o número também do WhatsApp 974 14 40 44, onde o nosso público também participa e assim é muito benéfico. Então fazem a pergunta inevitável quanto eu não vou citar por hora o nome, porque para os interessados a questão realmente é muito delicada, ainda está sobre pesquisa, enfim, é a compra dos aparelhos com dinheiro oriundo da Câmara Municipal de Americana. Realmente houve essa inadequação dos aparelhos? Isso resultou em alguma fatalidade? Com relação aos aparelhos, até para contextualizar, quando foi em março do corrente ano, né, a gente estava no pico da segunda onda, precisando, inclusive na época tinha em torno de 70 pessoas na fila de espera de UTIs, né? Em Campinas a gente conseguiu uma doação da Câmara na perspectiva de comprarmos respiradores pulmonares. E assim o fizemos, compramos estes respiradores, a gente fez dispensa de licitação, até pela emergência, a gente precisava o mais breve possível. Quando conseguimos a empresa que tinha o menor preço, mas o diferencial não foi o menor preço, era o prazo mais rápido para a entrega, e assim fechamos com a empresa que trouxe os respiradores. Os respiradores tiveram atraso na entrega e em vez de chegar em março, chegaram só em abril. Quando eles chegaram em abril, o pico da pandemia já tinha diminuído, eles não foram usados nem em abril, não foram usados em maio. Quando foi no final de maio, os fisioterapeutas me mandaram um documento dizendo que o respirador apresentava não conformidades. Eu peguei o documento e remeti à empresa pedindo providências, né? A empresa, dia 11 de junho, veio até a Americana, fez um treinamento e só a partir de 11 de junho que esses respiradores começaram a ser utilizados. Quando foi dia 19 de junho, eu recebi um vídeo de WhatsApp do superintendente mostrando um respirador com defeito que não conseguia oxigenar. Nessa perspectiva, o que foi que eu imediatamente fiz? Eu redigi um ofício pedindo que os fisioterapeutas relatassem todos os problemas para que eu pudesse contratar um engenheiro clínico para periciar o aparelho para dizer se ele seguia ou não as especificações técnicas. Por quê? Quando você vai comprar um equipamento em saúde, ele tem 3 exigências. A primeira é que ele tenha a autorização da Anvisa, ele tenha o certificado de boas práticas pelo Ministério da Saúde e que ele tenha o registro da empresa que fez os testes em conformidade com o que é solicitado pelo Inmetro. Os aparelhos comprados apresentavam esses 3 documentos, ou seja, do ponto de vista legal, não fizemos nada inadequado, nada como a lei, nada fora do que a lei e do que a Anvisa e o Ministério da Saúde determina. Quando foi no dia 24, lembro bem, os fisioterapeutas me devolveram o relatório contando as não conformidades, certo? Quando foi dia 25, o Ministério Público nos interpelou falando da questão da denúncia dos respiradores. Automaticamente eu dei a orientação, nessa época a gente viveu o maior pico do hospital, chegamos a ter 140% de ocupação. Neste momento eu determinei, junto com a superintendência, que deixassem de usar o respirador, exceto, claro, se não tivesse outra opção, porque ou entre aquele respirador e nada, eu não ia deixar o paciente sem ventilação. E aí, nessa perspectiva, contratamos nós, da Secretaria Municipal, porque eu quero deixar bem claro que nós estamos investigando, que nós, Secretaria Municipal, compramos um equipamento aprovado pela Anvisa com todas as especificações técnicas que tenha total condição de dar conta de um paciente COVID. Quando foi, contratamos um engenheiro clínico que veio, periciou um equipamento. Quando foi na quinta-feira, ele deu um laudo preliminar dizendo o seguinte, em suma, o aparelho que eu periciei, ele não apresenta as especificações técnicas que ele traz no seu manual, que você comprou. Imediatamente comuniquei ao Ministério Público, o Ministério Público pediu para lacrar todos os equipamentos como estão até hoje, e o engenheiro clínico solicitou pegar todos os equipamentos e levar para Ribeirão Preto para que no laboratório dele ele fizesse todos os testes para poder dizer o que cada um realmente dos equipamentos apresentava de especificação técnica. Só que a partir desse momento o Ministério Público pediu que ninguém mexesse mais no equipamento
Imediatamente nós notificamos a empresa pedindo a substituição de todos os aparelhos, certo? Bem como, em decorrência disso, a gente teve que alugar mais respiradores. A gente, além de pedir a devolução, a troca, né, de todos os equipamentos, estamos pedindo também um ressarcimento, porque nós tivemos que comprar, alugar, na verdade, né, mais respiradores para que a gente não ficasse desabastecido. Em relação, como você perguntou, quais são os desfechos disso? Todos os prontuários estão sendo analisados. O Ministério Público, junto com a Vigilância Sanitária Municipal, junto com a Vigilância Sanitária Estadual, tem avaliado todos os prontuários, isso ainda está em processo de avaliação, deixando claro que no próprio prontuário relata que a maioria dos aparelhos, na hora que se colocava que a equipe via que tinha problema, imediatamente trocava o respirador. Então isso está sendo alvo de uma investigação minuciosa e deixar claro que eu, enquanto secretário de Saúde, sou o maior interessado em apurar com toda a minúcia este assunto. Até porque, reafirmo, nós compramos um aparelho seguindo todas as normas técnicas. Se o aparelho, infelizmente, não entregou o prometido, nós fomos lesados, né? Literalmente nós fomos lesados nessa compra. Então, deixar claro que nós, junto com o Ministério Público, estamos investigando esta situação em profundidade. Por isso que eu não tenho nenhum problema em falar nela, me sinto muito tranquilo porque agi e ajo dentro da legalidade. Com certeza. Doutor Danilo, estamos falando em que número de equipamentos ditos inadequados? Na verdade, compramos 12. 5, na verdade, estão como se tivesse a própria equipe constatou que veio com defeito e já estavam sem utilização. Utilização em torno de 6 respiradores. No intervalo de a partir de 12 de junho, acho que o último respirador foi utilizado dia 3, se eu não me engano. Porque a ordem foi o seguinte, fui dizendo, né, no dia 25, o que já tiver de respirador, troca, porque a ideia era trocar todos. Agora, claro, se eu não tinha respirador para trocar, eu tinha que esperar até ter outro respirador para fazer a troca gradativa, né? Não podia deixar o paciente sem oxigênio terapêutico. Segue a lógica. Sim. Qual o valor desta compra? Foi R$400 mil. Mudando completamente a direção, que mensagem de esclarecimento, até um apelo, um convencimento, o senhor daria para os jovens que aglomeram, que eu compreendo muito essa vontade, porque já fui jovem, essa coisa de querer aproveitar a vida, de festas, mas para esclarecimento, talvez seja a palavra melhor do que convencimento, parece algo forçado. Mas qual mensagem que o senhor deixa para os nossos internautas? Vou pegar um gancho do que você falou. Pense que o Covid é uma doença que ela é populacional. Quando você se protege, você não está protegendo só você. Você está protegendo seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Lembre-se que, embora, graças a Deus, a gente imunizou já grande parte da população, o esquema completo só ocorre, a proteção completa só ocorre quando eu tenho as 2 doses, certo? E que nenhuma vacina, infelizmente, tem 100% de eficácia. Porque a gente espera que realmente quem se vacinou quando contraia, que seja uma forma leve. Mas pense, você que tem 16, 18 anos, eu vou naquela balada. Pensa no teu irmão, pensa na tua mãe, pensa no teu pai. Porque você pode ser o agente que leva a doença e que em você pode não ser nada. Mas para a pessoa que você ama, pode ser uma sentença de morte. Então, não sejam egoístas. Pensem na coletividade. Pensem nas pessoas que vocês amam. E pensem que isso vai passar, a gente vai conseguir imunizar 100% da população e muito em breve, eu sei que é difícil, mas a gente vai voltar a ter uma vida normal. Agora quem vai aproveitar 2 ganchos é esse entrevistador. O primeiro, meu amigo internauta, que me impactou muito foi uma propaganda que diz mais ou menos o seguinte: olha, mas foi só uma reuniãozinha, mas foi só um cafezinho, mas só foi um bolinho. E foi só o que o Covid precisou para dizimar uma família inteira. Esse é o gancho, jovem. Aproveite a informação, faça bom uso dela. O outro gancho que eu aproveito aqui, que agora deu até uma escapada da ideia, mas é muito importante. Diz mais ou menos o seguinte na sua fala. Vamos lá, deixa eu recuperar como é uma linguagem de televisão. Qual é
nacional, ou melhor dizendo, esse patamar estimado, muitos dizem subnotificado, de 1.000 mortes que voltou recentemente a subir por dia. Isso aí é aceitável? Isso aí é admissível? Também para ajudar o jovem a conscientizar. Olha, Nós nos acostumamos com a morte? Isso estava fugindo. Pergunta impactante. olha, é impactante, muito impactante, porque o que eu vejo é que nós nos acostumamos com um número. A gente diz assim, morreram mais de 1.000. Pensa bem, um avião quando ele cai, morre em torno de 300 pessoas. Olha o impacto que causa. Tem mais de 120 dias que morrem todo dia 1.000 pessoas e isso virou só um número. E aí você diz o porquê. É por uma série de fatores. É pela falta de conscientização das pessoas da necessidade de não aglomerar. Eu não sei se você percebeu que todos os picos ocorreram após alguns feriados prolongados. Existe uma relação direta. Existe uma relação, porque a doença dinâmica é populacional. Então, como você disse, eu acredito que as pessoas se acostumaram com o número, só que não pensem no número, pensem nas pessoas que você ama. Sabe por quê? Se morrer, por exemplo, meu pai e minha mãe, para mim a Covid levou 100% do que eu mais amava. Não foram 2 pessoas. Então eu acho que é nessa lógica que eu sei que é um pouco até sofrido escutar isso, mas... Não, mas tem que... acho que é a realidade. É a realidade. É a realidade. Então, amigos e amigas internautas, o programa vai chegando, infelizmente, ao seu final. Participem do nosso programa pelo número 974 14 40 44. É telefone, celular, é o WhatsApp, ou seja, é o meio de comunicação ao alcance das suas mãos. Rede SPTV, programa direto e reto. Dr. Danilo, agradecendo a sua fundamental participação no programa, já estendo o convite para outras vezes, muito nos honra. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Então, gente, como eu disse, a gente ainda não venceu o Covid, estamos em uma batalha árdua, vamos vencer com a imunização em massa, mas gostaria de deixar aqui o meu abraço para toda a minha rede de colaboradores, que são os guerreiros, toda a rede conveniada. Não poderia deixar de agradecer ao nosso prefeito Chico Sardelli, porque eu te asseguro, ele tem me dado toda e qualquer condição de trabalho. Eu, enquanto gestor de saúde, você disse que a política permeia tudo, mas eu quero te dizer que eu sou técnico e eu tenho conduzido a perspectiva da saúde pública de Americana numa vertente técnica e o nosso prefeito tem permitido isso. Agradecer a todos vocês, a você, a imprensa tem um papel fundamental de conscientizar, de informar e de educar e me coloca à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Deixamos a nossa mensagem mais sincera e mais árdua para todos vocês, internautas. Muita saúde, muita paz, muita vacina. Um forte abraço. Até o próximo programa.